iremos tratar dos componentes principais, né, para a fava seca. Relembrando que a gente trabalhou para a fava seca com 14 acessos, né, e 9 variáveis. Os tópicos, né, da teoria a gente já viu para a fava verde, então vamos observar aqui. Olha aqui quanto que o componente 1 representa da variação total dos dados, 51%. O componente 2, 30%. Então, os dois primeiros componentes, né, estão representando mais de 80% da variação total. Isso aí nos dá a possibilidade de plotar o biplot, né, e trabalhar com o componente 1 e o componente 2 representando a maior parte da variação total. Vamos verificar aqui os autovetores, né, para cada componente. Componente 1 aqui, quem se destacou com valores aí próximos de 0,5 foi o peso de vagem, peso de grão por vagem e peso de 100 gramas. Aqui eu aproveito para falar um pouco também em relação a essa questão dos componentes. Há na literatura alguns trabalhos que indicam o seguinte: o componente 1 representa o comprimento, o componente 2 representa o peso. Nesse caso aqui a gente pode observar isso. O componente 1 ele está sendo mais influenciado por características de peso, né? Então a gente pode relacionar aqui que esse componente está relacionado ao peso, né, das variáveis que a gente está trabalhando. Vamos olhar aqui no caso do componente 2, quem é que mais contribuiu? Largura da vagem, espessura da vagem, número de grãos número de vagens, peso e produtividade, né? Então, nós temos aqui no componente 2, largura e espessura, né? Medidas relacionadas a comprimento, e número de vagens e produtividade. Então, nesse componente 2, né, 50% das características que mais influenciaram, né, diz respeito ao comprimento. E no caso do componente 1, as características que mais influenciaram estão mais relacionadas ao peso, tudo bem? Então, às vezes, acontece esse tipo de discussão nos trabalhos aí de componentes principais. Então, vamos lá. Como a gente já viu, né, na parte de fava verde, vamos somente relembrando aqui. Por exemplo, se a gente observar aqui, nossa interpretação, nessa direção aqui o componente 1, né, e nessa o componente 2. Então, quem está mais próximo aqui da direção do componente 1? Peso de grão por vagem, peso de vagem e peso de 100 grãos. Nós podemos observar aqui, mais próximo aqui desse eixo. Então, é só confirmar aqui o que a gente já tinha visto. Peso de vagem, peso de grão por vagem, peso de 100 grãos. Então, vamos selecionar aí os acessos com base nos scores, né? O que é que a gente observa? É o seguinte, mais uma vez, né, como os valores dos autovetores estão negativos, nós teremos os melhores scores para as características que a gente tem interesse para o lado esquerdo. Então, quem que está mais para a esquerda aqui? O A14 e o A1, para esse componente aqui, né, na horizontal, o A14 e o A1. E quem menos se destacou aqui, o A2. A gente pode ver isso aqui nos scores, né? Você pode fazer uma análise e conferir pelos scores. E aí, vamos verificar aqui, Então, só mais uma representação aqui, peso de grão por vagem, peso de vagem e peso de 100 grãos. Para quem que se destacou para o componente 1? Os acessos A14 e o A1. A gente pode até verificar isso aqui, Vamos verificar aqui na análise, então. Aqui, vou apagar isso aqui e vou rodar novamente aqui pra gente. Fava seca, né? Deixa eu apagar isso aqui. Fava seca, vamos rodar aqui.
obter as médias, né? Colocar o nome das colunas, a explicação dos componentes. Então, vamos lá. Aqui são os scores, né? Como a gente tinha dito. Por exemplo, o A14, né? Menos 3, o A1 menos 2. Estamos procurando aqui a questão das diferenças aqui, ó. A14, vamos comparar o A14 com o A2 aqui para peso de 100 gramas. Aqui na média. A14, peso de 100 gramas, 59, né? A2. O A2 é quanto? 33, né? Então a gente vê aqui que o A14, por estar do lado esquerdo, né, e o autovetor ser negativo, ele se destaca aí para comprimento. Vamos ver aqui outra característica aqui que influenciou bastante o componente, peso de vagem, né? Peso de vagem do A14 e do A2. Peso de vagem do A14, 2,4. E do A2, 1,3, tudo bem? Então, pessoal, para o componente 1, quem se destacou foram os acessos A14 e A1. Se destacaram aí pelas características, principalmente, né? Peso de grão por vagem, peso de vagem e peso de 100 gramas. Vamos agora aqui trabalhar no caso do componente 2. E aqui, pessoal, a gente já vai ter um resultado diferente do que a gente tem visto, né? Tanto na fava seca, a gente observou que sempre os autovetores eles tinham a mesma e sempre ou para a direita ou para a esquerda, né? Direcionava a nossa observação sempre para a direita ou para a esquerda. Nesse caso aqui não. A gente tem o seguinte: nós temos variáveis que influenciaram, né? De forma positiva, né? Os componentes e de forma negativa. Vamos dar uma verificada aqui, ó. Aqui. Então a gente tem aqui, ó, a largura de vagem, né? Negativa. E a espessura de vagem, o número de vagem e a produtividade positiva. E o que é que isso aí vai implicar? Ó? Aqui era todo mundo que influenciava negativo. E aqui, ó, tem uma característica negativa, né, com autovetor negativo e tem com 3 positivos. Então vamos ver o que é que isso implica. Isso implica o seguinte, ó, espessura de vagem, produtividade e número de vagem tiveram autovetores positivos e largura negativa. Ó. E aí a gente aplica o que a gente já estudou, né? Aqui, ó, quando tem um ângulo superior a 90 graus, existe a correlação no caso negativa. A gente pode até verificar isso aqui nas correlações aqui, ó. Produtividade, né? E largura de vagem. Largura de vagem, produtividade, né? Então, quando você tem ganho de produtividade, você tem uma perda na largura de vagem. Tudo bem? Então, vamos verificar no que é que isso implica. O que é que acontece? Acontece o seguinte, ó. Quem está aqui na parte superior vão ter valores promissores para a produtividade, espessura de vagem e número de grãos. No entanto, terão menores larguras de vagem. Quem está na parte inferior terá maior largura de vagem, no entanto, será menos produtivo, terá menor número de vagens e menor espessura de vagem. Vamos observar isso aqui com os exemplos. Vamos comparar aqui o A8 com o A10, né? O A8 com o A10. Então, vamos comparar isso aqui para a espessura de vagem. Espessura de vagem A8 e A10. Espessura de vagem ao A8. Se destaca com 0,96 e o A10, 0,7. Tudo bem? Tranquilo? Para a produtividade, mesma coisa. Ó. A8,
740. A10, 33, ó. Tá vendo? O A8 ele está aqui na parte superior se destacando para a produtividade. No entanto, ó, se a gente for verificar a largura de vagem, quem vai se destacar é o A10 e o A8 vai ter menor largura de vagem. Ó, largura de vagem. Largura de vagem. O A8 tem 1.3, né? E o A10 ó, tem maior largura de vagem, 1.6. No entanto, ele é menos produtivo. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aí, né, quando a gente estava trabalhando em fava verde, sempre você tinha ganhos aí no mesmo, ganhava em uma característica e na outra, porque elas eram correlacionadas positivamente. Nesse caso aqui, né, como a gente tem características correlacionadas negativamente, você vai ganhar em algumas características que são correlacionadas positivamente e perder nas características que são correlacionadas negativamente. Tudo bem? Então eu espero que a gente tenha entendido a interpretação do biplot aí, né? E aí cada etapa, né, em relação a o ângulo entre as retas, né, as características que mais influenciam o que é autovetor e autovalor. Tudo bem?